aqueles que estão caídos, Senhor, cura os enfermos, que através dessa palavra, Senhor, o Senhor dê uma direção para os teus filhos que estão aqui nessa noite. Não sou eu, Senhor, mas é a tua palavra. Opera o teu querer, o teu efetuar. Você é bem-vindo, Espírito Santo, nessa live para fazer o teu mover. Fala com o teu povo, mover. Fala com o teu povo, que não seja eu jamais, mas que seja sempre o Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, como eu já falei aqui antes da oração, hoje a palavra que eu quero trazer está em 1 Coríntios 3 e o tema da minha pregação é essa: Deus não está em busca de defensores, mas exemplos de adoradores. Eu escrevi essa palavra hoje à tarde, o Senhor me deu ela ontem, mas aí, né, como eu trabalho, levanto 4 horas da manhã, aí eu escrevi lá no meu trabalho, na hora do almoço, e Deus vai falar com você, eu creio, como Ele falou comigo. A passagem que nós lemos, irmãos, que está em 1 Coríntios 3, ela fala da igreja em Corinto. O povo ele estava em dissensão, estava em divisão ali, dividido. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Uns diziam que era de um pregador, outros diziam que era de outro. Irmãos, ali a igreja estava totalmente dividida. Cada um tomando partido do líder que eles achavam que era melhor. Ou seja, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Ai, o meu pastorzinho é Apolo. Ai, o meu pastorzinho é Paulo. Ah, não, eu gosto mais da pregação dele. Ah, eu gosto mais da pregação do outro. Não, Paulo foi o principal. Então, a igreja estava dividida, irmãos. E Paulo, ele teve que ir lá para ver o que estava acontecendo, porque não pode ser assim. A Bíblia vai dizer que a igreja de Cristo, Jesus, ele é o cabeça. E nós somos os membros, irmãos. E um corpo tem que estar todo ligado. Um corpo bem ajustado, ligado. Nós não podemos ficar em divisão, em dissensão. E quando eu falo a igreja de Cristo, amados, eu não estou falando da igreja A, da igreja B. Eu não estou falando da Universal. A igreja de Cristo é toda a igreja de Cristo do mundo inteiro. Tanto a igreja do Japão, a igreja da África, a igreja do Brasil, não importa, irmãos. Então tem pessoa que ela é muito louca. Ela acha que a igreja de Cristo é a igreja que ela frequenta ali. Não é isso, amados. A minha igreja que eu vou é a unha. Todas as igrejas do Brasil é a unha do pé do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é todas as igrejas do mundo. É global isso. Então, aquela igreja de Corinto, ela estava dividida, todo mundo brigando, todo mundo discutindo. A palavra que eu estou lendo está em 1 Coríntios 3, grava aí, anota no seu celular, no bloco de notas, anota no seu caderninho, para você ler depois. Como eu sempre falo, quem me acompanha aqui já sabe, se você não me acompanha, me segue. Eu prego conteúdos para te incentivar a você buscar Deus, com o Senhor, tá bom? Para você ficar firme até o fim, porque vai valer a eternidade servir a Deus. Então leia a Bíblia, amado. Eu sempre vou te incentivar a ler a Bíblia, porque a única coisa que eu não quero é te enganar, ficar te pedindo dinheiro. Jamais vou fazer isso. Se você está buscando isso aqui, não é um lugar certo. Mas fique aqui para ouvir uma direção de Deus, porque primeiro Ele falou comigo e eu creio que Ele vai falar com você. Então essa igreja em Coríntios estava totalmente dividida. E dias de hoje, né, amados? Pela palavra de Deus, a igreja é uma só. Não importa onde ela está, em qual parte do mundo que ela está. Se é no Japão, na África, na Austrália, em Portugal ou aqui no Brasil, irmãos. Jesus, ele virá buscar a sua igreja e é uma só. A igreja de Cristo não é placa. Paz do Senhor, tudo bem, amada? Hoje eu estou aqui falando sobre o tema da palavra de hoje é: Deus não quer defensores. Deus não está em busca de defensores, mas exemplo de adoradores, né? A palavra está em 1 Coríntios 3. E a igreja de Corinto estava dividida, irmãos. Totalmente dividida. E seu pastor, eu gosto mais de Apolo, outros eu gosto mais de Paulo. E parece realmente que a gente está falando das igrejas dos dias de hoje. Só que a igreja de Cristo, como eu já falei aqui, ela é uma só. No mundo todo. Aí, quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele vai buscar todos os escolhidos, todos os que foram fiéis. Não importa se a pessoa é da África, da Austrália, do Brasil, do Japão. Então é toda a igreja de Cristo, irmãos. E aqui eu já quero entrar em questão de alguma coisa. Por que Deus ele falou comigo através dessa palavra sobre divisão? Porque eu não sei se vocês estão vendo, né? Quem acompanha a internet está vendo que teve uma música de uma moça lá da Angola. É Nair Nani o nome dela. E essa música bombou. Né, tá bombando, muito lindo o louvor dela, sentimos a presença de Deus assim notoriamente. Eu que gosto de louvor, que é o meu, eu amei, o louvor é lindo. E aí quando você vai ler ali os comentários,
Cara, é uma loucura. O povo assim, ai, só tem estrangeiro no comentário porque o pessoal do Brasil gostou do louvor. Aí o pessoal fica, quem é do Brasil dá um like aqui. Aí o outro, quem é da Angola? Não, gente, tem que ser os angolanos aqui. Gente, a igreja de Cristo é uma só. E parece que nós estávamos lendo essa passagem. Foi onde Deus me trouxe essa passagem, que eu fiquei olhando os comentários e falei, cara, que loucura. Aí o pessoal dividido. Ah, não, mas o louvor é de Angola. Ah, mas o Brasil. Ah, mas os estrangeiros. Ah, mas aqui, quem é o brasileiro? Dá um like aqui. Não, mas a gente do Brasil que gostou do louvor dela. Vocês de Angola, gente, não importa da onde é o cristão, se é em Angola, se é no Japão, se é em Angola, se é no Japão, Cristo é uma só e as pessoas elas não entendem isso. Por isso o tema dessa pregação de hoje é: Deus não busca defensores, Deus está buscando exemplos de adoradores. A igreja hoje parece a igreja de Corinto, está dividida. Totalmente dividida em dissensão. Tem pessoas perdendo almas, irmãos, e talvez até matando almas por querer ficar defendendo placa de igreja, por querer ficar defendendo líderes, pastores que são falhos assim, vão falhar. E não é o que eu acho, eu estou pregando dentro da palavra de Deus, como eu disse, depois você leia 1 Coríntios 3. Paulo ele diz no versículo 4: por que vocês estão divididos? Um dizendo, eu sou de Apolo, outro dizendo, eu sou de Paulo. Aí ele virou para eles e falou, vocês não são carnais, gente? Vocês já nasceram do Espírito, era para vocês estar vivendo espiritualmente. Pois quem é Paulo? Isso aqui é o próprio Paulo falando. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Se não somente ministro pelos quais vocês ouviram a mensagem e creram. Nós, Paulo estava dizendo, nós somos apenas pregadores, nós somos apenas homens. Tem pessoas, irmãos, perdendo almas. E talvez até matando almas por ficar querendo defender placa de igreja. Irmão, se você chegou nessa mensagem, tá com isso urgente. Se você tá fazendo isso, eu não tô aqui te julgando, te tacando pedra. Não, jamais, irmão. Eu estou falando isso aqui porque, como eu disse, o louvor da menina tá bombando. O louvor é lindo. Se chama o melhor amigo, né? Não sei se vocês já ouviram. E quando você entra nos comentários, você vê uma briga. Ah, eu sou do Brasil, eu sou da Angola, só tem estrangeiro. Ah, não, mas esse louvor é de Angola. Gente, o louvor é de Deus. Ela escreveu louvor para Deus. Se em Angola cantar, glória a Deus. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que Jesus morreu e trouxe para ele, ganhou todos os povos de toda língua, de toda tribo, de toda nação. Língua de toda tribo, de toda nação. Tem pessoas se matando por causa de placa de igreja, por causa de líder. Para de falar com os outros. Quando a pessoa sai da igreja delas, você era amigo da pessoa e você nunca mais olha para a cara da pessoa. Gente, pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com isso. Se você entrou nessa live, irmãos, se você já fez isso, não é agora para você ficar se martirizando. Mas ouve essa palavra aqui que você vai entender o que eu tô falando. Deus, ele não está em busca de defensores de evangelho. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é tão afiada quanto uma espada de 2 gumes. Ela vai e penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos. Ninguém defende a palavra dele. Às vezes você vê um post, alguém que se batizou, alguém que se converteu, alguém que era, né, usuário de droga, ou era homossexual, era bandido, alguma coisa assim. Aí o povo tá travando aí? Fala aí pra mim, gente, se tá travando. A Jennifer falou aqui, tá funcionando? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando ou tá travando? Dá um amém aqui pra eu saber. Glória a Deus, vou continuar aqui, ninguém falou nada. Então o tema da minha mensagem, ele é esse, né? Que Deus, ele não quer pessoas para defender o evangelho, porque o evangelho, ele é o evangelho, irmãos. A palavra é afiada igual uma espada de 2 gumes, irmão. Deus, ele não está em busca de defensores do evangelho. Ele não está em busca de quem vai ficar defendendo a igreja. Não é sobre isso, irmãos. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que a igreja, ela é forte, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Deus não está em busca de defensores de placa de igreja. Deus não está em busca de defensores de evangelho. Deus, ele está em busca de exemplos de adoradores. A Bíblia vai dizer, não sou eu, irmãos, que Deus está buscando adoradores, os verdadeiros adoradores. E se ele está buscando é porque está em falta. Tem muitas pessoas perdendo tempo, batendo boca por exemplo, na minha live, eu vou dar um exemplo aqui da minha live.
né? A minha live aqui, às vezes eu tô fazendo a live e aí o povo começa a falar uma coisa, né? Que eu não vou repetir porque nem vem ao caso. Ah, sua não sei o quê, vocês são tudo ladrão, vocês não sei... Aí o pessoal fica aqui nos comentários, em vez de ouvir a mensagem que eu tô falando, né? Em vez de ouvir a mensagem que eu tô pregando, a mensagem de Deus, a pessoa fica discutindo, querendo me defender. Gente, pelo amor de Deus, não precisa me defender, não precisa defender o evangelho, irmãos, né? Não precisa, gente, não precisa, porque Deus, a palavra de Deus, ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Seja um exemplo de adorador. Não fique brigando em comentário de internet, não fique discutindo, irmãos, porque isso é coisa de gente carnal. Foi Paulo que disse. Irmão, se você está brigando por querer ficar defendendo placa de igreja, por querer ficar de, ai, meu pastorzinho, ai, não sei quem. Não, gente, né? Que são falhos como eu e você precisa parar com isso urgentemente. Nós fomos criados para Deus para nos relacionarmos com Ele. Deus criou o homem para se relacionar com Ele, não para defender Deus. Irmão, você não foi criado para ficar defendendo Deus. Ai, porque Deus... Gente, Deus é Deus. Se a pessoa gosta dele, ele continua sendo Deus. Se a pessoa é ateu, ele continua sendo Deus. Se a pessoa crê, ele continua sendo Deus. Se a pessoa não crê, ele continua sendo Deus. Então Deus, ele não quer que você seja defensor dele. Deus, ele quer que você se relacione com ele. Deus, ele quer que você seja um verdadeiro adorador e não um defensor. Deus não está buscando defensores. Deus criou o homem para se relacionar com ele. E é sobre isso a sua caminhada, Amaro. Para de bater boca na internet. Para de ficar defendendo pastor. Para de ficar defendendo igreja, irmãos. Porque todos nós somos falhos. Todos nós iremos falhar. O seu pastor vai falhar. Eu vou falhar. A igreja que você está vai falhar. E se você ficar firmado nisso, quando essa pessoa te decepcionar, você vai morrer espiritualmente. Então para com isso de ficar, ai, a minha igreja, irmão, a sua igreja é a ponta da unha do pé do corpo de Cristo, que é a igreja do mundo todo. Para com isso, irmão. Tem gente que ficou louca, bitolada, não seja assim. Respeite a sua igreja, honre as pessoas, também não trabalha com barganha, né? Não para ser reconhecido, para ser visto, não, irmão. Se a pessoa for um bom líder, for uma pessoa que é de Deus, que é bíblica, né? Sim, ore por ela, é o seu dever. E se ela for o cão, ore por ela também, porque a gente tem que orar pelas pessoas que é o cão. Porque é bíblico também. Amar quem ama a gente é fácil. Então, Deus criou o homem para se relacionar com ele. É somente sobre isso a sua caminhada, amado. Aqui nessa terra. E como igreja, nosso relacionamento com Deus é se relacionar com ele, não defender ele. E como igreja, nosso papel como discípulos de Cristo, né? Que eu escrevi, eu tô olhando, gente, porque eu escrevi essa mensagem hoje, ela tá fresquinha aqui na minha mente. Pega aí em nome de Jesus, que é pra você também. E como igreja, nós devemos obedecer a ordem expressa de Jesus, que está descrita em Marcos 16:11, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sem dissensão, gente. Ai, mas eu não gosto dele porque ele não ouve a palavra que eu tenho pra pregar. Irmão, você pregou a palavra? A pessoa tá batendo boca com você, você já pregou a palavra? Amém, irmão. Pronto. Não fica discutindo com ela, não fica batendo boca, porque quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não se você faz isso, fica batendo boca, eu entendo você. Porque no início da minha caminhada, eu também queria, irmãos, porque eu não queria que as pessoas perdessem a salvação. E eu tava ali com aquele negócio assim, tão quente no meu coração. E eu falava assim, não, você precisa entender. E queria empurrar o evangelho goela abaixo das pessoas. E por causa disso eu acabei até afastando algumas pessoas. Eu tô falando isso, irmão, porque eu já passei por isso, né? Então a gente não pode fazer isso. A gente afasta as pessoas, acaba matando até almas, porque a gente quer impor as coisas e a gente não tem esse poder. Então, se você ainda não entendeu isso, eu oro em nome de Jesus, através dessa palavra, que ela venha entrar na sua mente, que você não tem o poder de convencer ninguém, que quem convence é o Espírito Santo. Você pregou a palavra? A pessoa não ouviu? Semente, irmãos. Tá aqui na passagem que eu tô lendo, 1 Coríntios 3. Paulo vai dizer, né? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Paulo lançou a semente, Apolo regou, foi lá todo dia falando a palavra, orando pela vida das pessoas. E aí o povo estava dividido, irmão. E o povo, ao invés de obedecer a ordem de Jesus para os seus discípulos, que é Marcos 16:11, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né?
A ordem de Jesus é essa, para todos os cristãos. Não é, irmãos, uma opção. Eu já vi muitas pessoas falando, eu gosto muito de evangelizar. Eu, Bárbara, né? Eu tenho até uma que eu vou pra rua, que eu prego nela, né? Tem uma caixa de som. Então, na rua. Mas como eu abri uma loja, recentemente eu chego 4 horas da manhã lá, acordo 4 horas da manhã e saio 5 horas da tarde, depois tem igreja, então meio que ficou muito corrido pra mim. Tenho orado muito a Deus pra Ele me dar outro tipo de trabalho para eu poder voltar a evangelizar na rua, que eu gosto muito. E aí Deus me deu essa estratégia de evangelizar na internet. E aí as pessoas, ao invés de obedecer essa ordem de evangelizar, de pregar o evangelho, né? O que elas fazem? Elas ficam brigando, irmãos, por causa de igreja. Talvez você tenha seu celular e eu prego sempre isso e eu vou continuar pregando porque isso foi algo que Deus colocou no meu coração e eu creio muito no que Deus fala comigo. Talvez você tenha seu celular, ao invés de você fazer uma palavra, Deus te deu uma palavra, você vai lá, escreve a palavra, faz um videozinho curto. Não é igual eu, irmãos, ó. Eu escrevo, a minha letra é feia beça. Aí eu escrevo as minhas pregações, eu deixo aqui pra eu sempre consultar, pra eu não falar, não fugir do assunto, né? Porque senão daqui a pouco a gente tá viajando e foge da palavra. E eu deixo aqui. Aí as pessoas falam, não, eu não vou não fazer um vídeo. Mas aí passa 3 horas comentando no post dos outros, brigando, defendendo placa de igreja, defendendo pastor. Não faz isso, irmão, pelo amor de Deus. O tema da mensagem hoje é essa. Deus não está em busca de defensores. Deus está em busca de exemplos de adoradores. Então, em vez dos cristãos pregar, que é para todos. Não tem meio termo. Aí eu ouvi as pessoas falar para mim, não, evangelismo não é para toda igreja, não. É só para algumas pessoas, é só para quem é do evangelismo. Tá errado, irmão. E se essa pessoa estiver ouvindo, não fique sabendo. Eu já falei na sua cara que você tá errado, você tá errado. É para todos. Jesus, ele não falou, olha gente, é só para o pessoal, na Marcos 16:11, pessoal, ide pregar o evangelho por todo mundo, só para o pessoal do evangelismo. Não, ele disse, ide para todos aqueles que são seus discípulos. Ele estava ali falando para os seus discípulos. E se eu e você já entregamos nossa vida para Jesus, nós somos discípulos. E aqui, irmãos, eu abro um parênteses, né? Se você já aceitou Jesus, está indo na igreja, você precisa ser um discípulo de Jesus. Como eu faço para ser um Jesus? Como eu faço para ser um discípulo dele? Obedeça às ordens dele. E a principal, a única que ele deixou antes de ser assunto aos céus foi essa, irmãos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tá boa a internet aí ou tá travando? Que aqui tá parecendo para mim que tá instável. Me ajuda aí, gente. Fala pra mim aí que eu não sei. Aqui pra mim tá normal. Mas apareceu aqui escrito. Tá travando, né? Minha internet não tá bom, então. Tá bom agora ou tá travando ainda? É o inimigo que não quer que vocês escutem essa mensagem. Que essa mensagem tá boa, viu? Tá boa o sinal aí? Eu vou continuar. Né? Tá travando, né? Vamos falando aqui. Vou falar o que eu tinha falado. Se você já aceitou Jesus, irmãos, e está indo para a igreja. Deixa eu parar o som aqui para ver se é isso que tá atrapalhando. Se você já aceitou Jesus e você tá indo na igreja, né? Você precisa ser um discípulo de Jesus. Porque vamos combinar algo aqui. Eu vou deixar algo aqui e eu espero que não trave. Para que você consiga entender. Que em nome de Jesus pare de travar. Para que essa mensagem venha continuar. Né? Então, assim, se travar, irmãos, depois eu coloco no feed para vocês assistirem o vídeo todo. Mas fica aí que Deus ele quer falar com você. Eu acho que isso aqui é o inimigo mesmo, porque minha internet aqui tá ótima. Para vocês não ouvirem essa mensagem, porque a mensagem tá muito forte. Deus falou muito comigo. Você já aceita ser um discípulo de Jesus? Porque vamos conversar algo aqui. Não é porque você está indo na igreja, ou não é porque uma pessoa está indo na igreja, que ela está em Cristo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmãos. Tem pessoas que ela nasce na igreja, vive na igreja, mora na igreja, vai na igreja todo dia, não falta um culto. Tem pessoa que dorme na igreja, acorda na igreja, casa na igreja, batiza na igreja e quando ela morre, vai pro inferno. Sabe por quê?
Porque a pessoa só estava na igreja, não estava em Cristo. A pessoa estava somente na igreja e ela não estava em Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer, e Jesus ele diz, que existe o joio e o trigo. Então, irmãos, né? Que vocês venham entender isso. Não é porque a pessoa está na igreja que ela está em Cristo. Aí às vezes você fala, nossa, mas a pessoa vai para a igreja todo dia. Aí você acha que a pessoa é espiritual. E isso serve para a pessoa espiritual. E isso serve para até a nave da igreja. Não é porque o cara lá ele é pastor, que ele é líder, que ele está em Cristo. Às vezes ele está lá e está errado, não está em Cristo, está somente na igreja. Já virou uma máquina. A igreja já virou uma máquina já. Uma engendra, e isso acontece muito, irmãos. A pessoa ela só olha para a igreja dela e ela acha que a igreja dela, que ela tá ali que nem é dela, né? Que é a igreja de Cristo. Ela acha que a igreja dela que não é nada, irmãos. Gente, a igreja de Cristo, como eu já falei, é o mundo inteiro. Aí o povo fica se matando por causa de placa de igreja, por causa de pastor, os líderes, cara, querendo se matar, achando que a minha igreja... Que igreja, irmão? A igreja não é sua. Não é sua. Eu tô falando de alcançar alguém que tá vivendo dessa forma. Talvez você esteja aí agora. Então tem pessoas que nascem na igreja, vivem na igreja, mas quando morre vai pro inferno, porque ela só estava na igreja, não estava em Cristo. Então, irmãos, pelo amor de Deus, né? Você precisa, antes de estar na igreja, você precisa estar em Cristo. Estar em Deus, você precisa entender isso. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Quando Paulo ele escreve essa carta, que é a mensagem que eu estou lendo hoje, 1 Coríntios 3, depois você lê na sua casa, em particular o capítulo 3 de 1 Coríntios, de brigar entre vocês, cara. Vocês eram para ser unidos. A igreja de Cristo é sobre unidade. Não é sobre individualidade, não é sobre um grupinho, panelinha. Aqui no Brasil a gente tem muito disso, panelinha dentro da igreja. Gente, isso é péssimo, é errado. Aí a pessoa sai da igreja, vai pra outra igreja e pronto, a pessoa é o cão. Gente, para de falar com a pessoa, você era amigo da pessoa e do nada. Nossa, é ridículo isso, é péssimo isso, gente. Quando Paulo ele escreve essa carta, ele tá dizendo, parem de brigar entre vocês, irmãos de Corintos. Para ficar defendendo homens, ficar defendendo placa de igreja. Pelo amor de Deus. É tipo assim, irmãos, eu sou da igreja tal, né? Um exemplo, só a minha igreja vai, todo mundo é o cão. Cara, você tá no Brasil, gente, pelo amor de Deus, a gente é um país subdesenvolvido, pela história, a gente é um país de terceiro mundo. Aí o povo fica na minha igreja no Brasil, todo mundo, o resto, tudo vai pro inferno. Aí só você é da igreja, você tá morrendo por causa de uma placa de uma igreja, pelo amor de Deus, irmão. A igreja de Cristo é muito grande. É toda a igreja de Cristo, é global. Né? Pare com isso. Talvez, amados, a igreja, o pastor, o líder que você está tanto defendendo, que você está perdendo a amizade, matando almas por causa disso, né? Em vez de você pregar o evangelho, fazer só o que Jesus mandou, ir de pregar o evangelho para qualquer porquinho, tanto financeiramente, sentimentalmente, emocionalmente, te controlando. E você não está nem percebendo. Está sendo feito de massa de manobra. Deus te chamou para ser um ser pensante. Irmão, se tem uma coisa que eu te prometo aqui no meu canal, aqui na minha live, no meu TikTok, sei lá, que eu sou meio assim, no meu YouTube, no meu Instagram, é que eu nunca vou ficar tentando te manipular, porque eu só tô aqui para pregar a palavra de Deus. E eu só tô fazendo isso porque Deus mandou eu fazer isso, irmãos. Porque senão nem eu estaria fazendo era nada. É porque Deus mandou eu fazer isso aqui. Então, isso eu te prometo, se você me seguir ou ficar ouvindo aqui meu conteúdo, você vai aprender a não ser manipulado, você vai aprender a se relacionar com Deus, porque é sobre isso a sua caminhada aqui com Deus na terra. Então, irmãos, você quer ver uma coisa que me deixa indignada? Agora isso aqui é real. Quer ver uma coisa que me deixa indignada? É o líder que ele não ensina o liderado a ser dependente de Deus, mas ensina o liderado a ser dependente dele. Tipo, o pastor, o seu líder, e fica assim, tudo que você vai fazer, você tem que perguntar pra ele. Se você vai, irmão, você tem que ser dependente de Deus. Aí quando alguma coisa não sai do seu jeito, ou quando ele te magoa, você para, você se frustra, você morre. Não viva isso, irmãos.
Isso não é um relacionamento saudável. Não é algo que Deus ele criou para você. Deus ele quer que você se relacione com Ele. É com Ele. Não estou aqui, pelo amor de Deus, não entenda de uma forma errada. Não estou aqui falando para você não obedecer ninguém. Não é isso, né? A Bíblia diz que a gente tem que estar assim, obedecer sim as pessoas, ser sujeitos uns aos outros, né? A sujeição é uns aos outros, tanto o líder para com o liderado, tanto o liderado para com o líder, porque no fim, quem dá o crescimento é Coríntios 3:6. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus também é de Deus. Não interessa o cargo dele, irmão. Então vai ler Bíblia, irmão, vai orar. Pelo amor de Deus, seja um ser pensante, você é inteligente, para de achar que você não entende, que você não consegue, que você só consegue se o seu pastor ler para você, se o seu pastor orar. Para com isso, irmãos. Você tem poder em nome de Jesus. Deus, ele te dá autoridade. Jesus já morreu na cruz para te dar essa autoridade. Então para de achar que você não consegue fazer nada, que você não consegue nada, que você não é nada. Pelo amor de Deus, eu estou aqui nessa noite para te dizer, tira essa venda espiritual do teu olho. Deus, ele quer te usar, Deus quer falar com você, Deus, ele quer se revelar a você através da palavra da Bíblia. Isso é errado, irmãos. Isso é doutrina de nicolaíta. E a Bíblia vai dizer, Jesus escrevendo uma carta para uma das igrejas, lá em Apocalipse, ele diz que ele abomina os nicolaítas. O que eram os nicolaítas? Para você que não sabe, vou te explicar agora. Né? Os nicolaítas, eles começaram a fazer um evangelho onde só eles podiam pregar, onde só eles detinham conhecimento da palavra, e as outras pessoas eram pessoas leigas, simples. Então só eles podiam ler a palavra, só eles podiam pregar, só que isso é errado, vai totalmente contra o que Deus ensinou, o que Deus deixou na sua palavra. Ele mesmo falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então é para todos nós, irmãos, todos nós temos esse direito. Ah, irmã Bárbara, mas eu não consigo ler Bíblia. Irmão, eu tenho meu testemunho, irmãos. Eu também não entendi a Bíblia, não. Sabe como é que eu li a Bíblia? Que eu tô pegando um livro normal. Eu fazia assim, ó. Eu orava assim, eu falava, Deus, entra essa palavra na minha cabeça. Senhor, faz eu entender a sua palavra, me dá sabedoria. E hoje eu tô aqui pregando pra você. Por quê? Porque eu sou a crentona, a santona? Não, irmãos. Ai, porque eu sou a profeta? Não, irmãos. Porque eu pedi pra Deus sabedoria, Ele me deu. Na palavra. E você também pode. Qualquer um pode. Menino, estão me ligando. Ó, o inimigo, viu? Tentando paralisar a live. A pessoa falou alô. Só que é a Claro me ligando. Eles ficam ligando pra vocês aí também toda hora, né? Isso aqui é uma coisa do inimigo. Então, irmãos, né? Que ele não ensina o seu liderado a ser dependente de Deus, mas ele ensina o liderado a ser dependente dele, do líder. Ó, você só vai ler a Bíblia, você só vai orar se eu... Não. Deus te chamou para você ser independente e ser dependente dele, ser independente de pensar, que eu tô falando tipo assim, né? Pô, eu posso ler Bíblia, eu posso orar, eu posso buscar. Deus quer que você se relacione com ele. Então, irmãos, você que é um líder, que está ouvindo a minha mensagem, se você viveu assim até agora, não faça mais isso, sabe? Ensina a pessoa a ser dependente de Deus. Você precisa ensinar o seu liderado a ser dependente de Deus e ponto. 3, ele mesmo diz. Quem é Paulo? Irmãos, ele estava falando dele mesmo. Ele fala assim, vocês estão dizendo que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês estão tretando aí entre vocês. Eu vou falar o português aqui, claro, para vocês entenderem. Vocês estão tretando entre vocês, brigando em divisão. E aí Paulo, ele fala, só que quem é Paulo? Quem sou eu? Para vocês ficar brigando por minha causa. Quem é Apolo? Nós somos somente pregadores pelos quais vocês creram. Tipo, sou apenas homem, conforme o que Deus deu para cada um. Irmãos, Paulo, ele está falando dele mesmo. Chega a ser até engraçado, né? Ele poderia querer a honra, né? Ele poderia querer a honra para Paulo. Sou de Paulo. Vamos fazer um culto para Paulo, que tem isso, né? Hoje nas igrejas, né? Culto pro pastor. Não, irmão, pelo amor de Deus. Culto de honra. Não, irmão, culto é para Deus. Se tem culto para outra coisa que não é Deus, aí não é culto, é idolatria, irmão. Culto é somente para Deus. Os mandamentos estão lá, explícito lá, amados. Está explícito lá. Não adorarás a outros deuses. Não levantarás para vocês ídolos. E mandamento não é... Mandamento na sua palavra, na sua essência, é uma ordem expressa.
Se você decidiu servir a Deus, seguir a Deus, obedeça a Ele, irmãos. Paulo, ele poderia querer a honra para ele, mas ele não quis, irmãos. Ele ensinou como um líder verdadeiro tem que agir. Ele nos ensinou. E quando eu falo de líder, eu não tô falando para você só que é líder de igreja, que tem cargo em igreja. Eu tô falando para você que é líder em tudo. Na sua casa, você é líder. Né? Você que é um líder no seu setor de trabalho, você é um líder, irmãos. Então seja uma pessoa que dá exemplo. Seja uma pessoa que não queira honra para você, né? Honre a Deus em tudo que você for fazer. Não interessa se é no seu trabalho, não é só na igreja. Deus não te chamou para ser cristão só na igreja. Não é sobre isso. Aí lá na igreja você tá lá, ó, glória, glória, olha. Aí sai da igreja você, ó, tu não faz isso, irmão. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus em todo tempo. Então, irmãos, não queira honra para você. Deixa Deus te honrar. Quando Deus quiser, irmãos, Ele vai te honrar. E se você não receber honra aqui na terra, entenda isso de uma vez por todas. Servir a Deus não vai valer a pena, vai valer a eternidade. Deus, Ele me deu essa frase e eu vivo ela. Se nada der certo aqui nessa terra, um dia isso aqui tudo vai passar. E você viverá uma eternidade com o seu Senhor. E lá você receberá a sua coroa, o seu galardão. E eu vou falar sobre isso aqui ainda nessa palavra. Então Paulo, ele vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Sempre será sobre Deus, irmãos. Paulo ensina o que é ser um verdadeiro pregador, o que é ser um exemplo de adorador, um verdadeiro cristão. E mesmo que você pregue muito bem, que você pregue eloquentemente, que você ganhe 1 milhão de almas, ou que você ganhe uma, que você tenha 1 milhão de seguidores, que você tenha que você bombe na internet, quando você não é sobre você, é sobre Deus, sempre será sobre Ele. Você crendo ou não, você acreditando ou não, porque um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua irá confessar, só o Senhor é Deus. Então o que eu estou fazendo aqui não é tentar te convencer, não é mudar a sua mente, eu estou somente passando para você aquilo que Deus ele falou para mim, irmãos, porque a palavra ela corta primeiro em mim. Deus falou pra mim, Bárbara, eu não estou procurando defensor, porque eu não vou mentir pra vocês, irmão. Como eu estava falando, às vezes eu tô aqui na live, hoje tem apenas 16 pessoas, mas tem dia que tem 200, 100 pessoas, aí tem gente que fica me esculhambando aqui a live toda. Aí às vezes me dá um nervoso, porque eu sou humano, irmãos. Né? Eu tenho o espírito de Pedro. Tô orando a espírito de Pedro. Tô orando a Deus para Deus dar isso. O Senhor, ele vai nos aperfeiçoar. Aí dá vontade de você discutir com a pessoa. Fala, não, irmão, mas você tá errado, não sei o quê. E aí Deus falou para mim, Bárbara, eu não estou procurando defensores. Eu estou procurando exemplo de adoradores. Foi aonde ele falou comigo essa passagem. Como eu disse, eu vi os comentários lá no Louvor da Moça. Ai, aqui é a igreja de Angola, aqui é a igreja do Brasil. Gente, a igreja de Cristo é uma só. Não importa o país onde você está. Você é um cristão? Você é um cristão na Angola, um cristão na Coreia do Norte. Então, você é um cristão do Brasil. Nós somos todos irmãos. Nós somos todos o corpo de Cristo. Né? Sempre será sobre Deus, irmão. Não importa onde Deus te levar. 1 milhão de seguidor, sem seguidor. Se você prega bem, se você canta bem. Sabe por quê, irmão? Sempre será sobre Ele. Apenas instrumentos. Deus, e Paulo entendeu isso. Por isso que Paulo pregou aquela mensagem. Não foi para dizer que ele era bonzão, nem humilde. Ele pregou aquela mensagem porque ele entendeu isso, que nós somos apenas usados. Deus é tão bom, irmãos, tão bom, que Ele nos dará o galardão segundo o nosso trabalho. Está escrito aqui, né? Versículo 8. De Paulo vai dizer no versículo 7, ó. Versículo 7, ó. Pelo que nem o que planta, mas quem é Deus que dá o crescimento. Paulo tá falando aqui, não sou eu. Então depois você vai ler lá pra você não ficar só nas minhas palavras. Falar, ó, aquela menina lá tava metendo louco, pregando um negócio nada a ver. Não, irmão, vai ler Bíblia em nome de Jesus. Pra você ver que é a Bíblia que tá falando. Então ele fala, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas quem é Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são apenas um, mas cada um receberá o seu galardão, ou seja, a sua recompensa, o seu presente, segundo o seu trabalho. Então é o segundo o seu trabalho que você vai receber o galardão. Então se você está pregando, se você está falando de Jesus, ou se você ainda vai começar a fazer isso, ou se você nunca fez isso, ou se você nunca... Deus, irmãos, como eu já disse, né? Ele que é. Comece, irmãos, a pregar o evangelho. Não fica preocupado com o resultado, se uma pessoa vai assistir, se uma pessoa não vai. Comece, irmãos, a usar sua rede social para pregar o evangelho. Não para ficar discutindo, não é para você ficar discutindo, irmão, em rede social, falando, Deus não sei o que, não fica discutindo, irmãos. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo, não sou eu e você. Faça somente o que Deus te mandou. Deus te deu uma palavra, vai lá, faz um videozinho ou escreve a palavra,
Se você não quiser aparecer, né? Tem pessoas, eu já vi aqui no TikTok, no Instagram, que faz texto cristão muito legal, né? Eu gosto de escrever também, as pessoas fazem texto, é muito legal, irmãos, alcança a vida das pessoas, né? Muito. Se preocupar com os resultados, porque mesmo que você não seja reconhecido aqui, você receberá seu galardão, a sua recompensa das mãos de Jesus. Como eu já falei, ganhar um presente do meu marido é muito bom, ganhar um presente de alguém que você conhece é muito bom. Agora imagina você ganhar um presente de Jesus, cara. Nossa, deve ser... Eu não sei nem mensurar, deve ser algo assim surreal. Paulo, ele fala que nós devemos edificar sobre o fundamento que já está posto. Nós devemos construir, né, pregar o evangelho sobre o fundamento que já está posto. E qual é o fundamento? É Jesus, irmãos. Né? Se um pregador começar a pregar para você outra coisa que não seja sobre Jesus, que é o fundamento do evangelho, o evangelho é as boas novas. E as boas novas é Jesus Cristo, irmãos. Se você começar a seguir um pregador, ou se você tá em um lugar que a pessoa só prega coisa nada a ver, só chave, só negócio, mas não fala de Jesus, não fala que ele morreu na cruz, não fala sobre vida eterna, sai fora que é laço, irmão. Isso aí não é o evangelho. Não é o evangelho. Estão te enganando. Né? Então, tem pessoas que ela pega a palavra de Deus e fica induzindo os outros. Hoje o povo faz coaching com a palavra de Deus, olha. Não é de Deus, irmão, isso aí. Não é o evangelho, né? Tem pessoa que fica querendo ficar extorquindo as pessoas, fica induzindo as pessoas, pastor colocando placa de igreja em pedestal, fica falando, olha, você tem que me honrar, você tem que me honrar. Irmão, se a pessoa ela fica pedindo honra, ela já tá errada. Porque a honra quem dá é Deus. Se Deus quiser te honrar através de alguém, ele vai na pessoa. Aí a pessoa vai chegar pra você e vai falar, eu quero te honrar. Se a pessoa ela fica, você tem que me honrar, pra Deus te abençoar, você tem que me honrar, ela já tá errada aí, irmão. Sai fora que é laço disso aí. Pare de ser enganado, cristão. Pare de ser enganado. Comece a pensar. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Não existe, irmão, evangelho sem Jesus. Não existe, não existe. Eu no começo, quando eu comecei a pregar, tem 6 anos que eu me converti. E aí eu queria às vezes trazer uma mensagem e sei lá, eu ia pregar sobre o Antigo Testamento, sei lá, sobre Nabote, né? Uma vez eu preguei, acho que foi uma das minhas primeiras pregações. Eu fui pregar sobre a vinha de Nabote. Terminei a mensagem, foi muito linda a mensagem, todo mundo aplaudiu, foi numa eloquência, uma coisa maravilhosa. Aí eu sentei, sabe o que o Espírito Santo falou pra mim? Tá feliz por quê? Você não falou do principal, do evangelho? Aí eu falei, meu Deus, e foi o quê? Aí ele falou, Jesus. Eu falei, meu Deus. Nunca mais, irmãos, eu escrevo uma mensagem, sempre tem que ter Jesus, né? Não existe evangelho sem Jesus, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem vida eterna, sem falar que você vai terminar sua vida aqui sem ressurreição. Irmão, o evangelho é sobre isso, né? O evangelho, elas são as boas novas. Jesus morreu. Se você não sabe, você vai aprender agora. O evangelho, boas novas, significa Jesus morreu para nos livrar da condenação, porque nós pecamos e estávamos separados de Deus, nós estávamos destituídos da glória de Deus, todos nós pecamos, né? Então Jesus, ele morreu no nosso lugar, nos livrando da condenação vindoura, para nos dar vida eterna. O evangelho não é sobre nós, não é sobre o seu pastor, não é sobre o seu apóstolo, né? Que tem uns apóstolos aí. Enfim, não é sobre líderes, não é sobre placa de igreja. O evangelho é sobre Jesus, irmão. Jesus e acabou. Esse capítulo 3 aqui que a gente está lendo em 1 Coríntios, capítulo 3, é muito rico, irmãos. Deus falou muito comigo. No versículo 12, Paulo, ele fala sobre as nossas obras. E se alguém sobre este fundamento, que é Jesus, né, o fundamento, formar uma edificação, as nossas obras, de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, né? Então, irmãos, ele fala sobre as nossas obras. Deus, ele nos dá os talentos que é ele que nos dá, tá? Tem gente que fica aí se achando, eu prego muito bem, eu canto muito bem, olha a minha voz, eu arrasei. Nossa, tô pregando uma mensagem, né? A pessoa parece que ela é o rei. Jesus tá lá no cantinho. Né? É uma loucura isso aí. Então, irmãos, quem dá o dom, quem dá o talento é Deus. Você não seria nada. Se não fosse Deus na sua vida, você não seria nada. Mesmo que você não acredite nele, irmão. Você fica com raiva de mim, me esculhambe aí, né? Que o pessoal acaba comigo. Hoje, graças a Deus, tá de boa. Mas geral que você não concorde, sem Deus você não seria nada. Então é ele quem te dá o talento, é ele quem te dá o dom.
Mas o que você está fazendo com o seu talento, né? Qual obra você está edificando sobre esse talento? Irmãos, a gente tem que entender. Eu preciso entender que Deus, Ele me deu um dom. Ele me deu um talento e Ele dá para cada um. Para cada um. Para cada um. Talvez você não vai pregar para uma multidão. Talvez o seu intuito aqui nessa terra é você ganhar a sua mãe para Jesus. Talvez o seu intuito é pregar ali na sua escola. Talvez o seu intuito é pregar no seu comércio, onde você está, alcançar vidas ali. Talvez o seu intuito é pregar aqui na internet. Talvez o seu intuito é pregar na cadeia. Mas, irmãos, talvez você vai ganhar uma alma para Jesus, mas todos nós, como os cristãos, temos que ir e pregai o evangelho. Todos nós vai ficar cantando em igreja, pregando em igreja. É mentira, irmãos, isso aí. Cantando para crente, pregando para crente. Não, irmãos, nós temos que ganhar toda criatura. Criatura é aquelas pessoas que ainda não foram feitas filhas de Deus, que ainda não reconheceram Jesus. Então a gente tem que pregar, irmãos, a gente precisa evangelizar. É por isso que nós não vemos mais tantos milagres, porque a gente não está incentivando as pessoas a evangelizar. Aí o líder, só ele quer pregar, só ele quer falar. Tá errado, irmãos, tá errado. Aí quando ele vê que alguém prega mais do que ele, aí pronto, já quer matar a pessoa, pisar na cabeça. Não, irmão. Se você parou o seu chamado por causa de alguém assim, pelo amor de Deus, se levanta. Deus me trouxe aqui para falar para você, pregue o evangelho, irmãos, a tempo e a fora de tempo. Mas lembre-se, né? Sem Deus você não é nada. Não enterre o seu dom, não enterre o seu talento. Se Deus ele quiser, irmãos, eu fico mudo aqui agora nessa live com vocês, né? Como ele fez com Zacarias. Porque quem me deu a minha voz, o meu ar que eu respiro é Deus. Então o que nós estamos fazendo, irmãos? Se Deus ele quiser, eu não vou vir do amor de Jesus para alguém. Mesmo que você não queira gravar conteúdo pra internet, fala pra tiazinha da limpeza, fala pra alguém, irmãos. Fala de Jesus pra alguém. Se precisa pregar o evangelho. Eu falo isso com urgência, irmãos. Porque eu sei, Deus ele clama isso no meu coração. Vamos nos levantar. Eu tenho orado muito para Deus, sabe? Senhor, me apresenta os remanescentes, as pessoas que querem, Senhor. E se elas estão paralisadas, levanta elas, Deus. Existem, irmãos, obras de ouro, prata e pedras preciosas, mas também existem obras de madeira, feno e palha. Não somos nós que iremos julgar, as obras serão lançadas no fogo. E se a obra ela se queimar, é porque ela não era uma obra feita para Deus. Ela não vai ter recompensa. A pessoa vai até conseguir se salvar, mas ela não terá recompensa, porque aquela obra não foi uma obra feita com o coração sincero, não foi uma obra feita para Deus. São as obras de madeira, feno e palha. Mas se essa obra ela não se queimar, irmãos, ela será aprovada. Como as de ouro, de prata e pedras preciosas são provadas no fogo. Se a gente for ver a história na vida real mesmo, né, o ourives, né, que é o cara que mexe com ouro, o ourives, né, que é o cara que mexe com ouro, com prata. Quando você joga um ouro, uma prata ou uma pedra preciosa no fogo, né, primeiro você lava ela para tirar as impurezas. Depois você joga ela no fogo e leva ela a temperaturas elevadíssimas. E ela não queima, irmãos, ela somente é purificada. O brilho das pedras fica mais intenso, o ouro e a prata é purificado. E quando o ourives ele sabe que aquela prata, aquele ouro, aquela vendida para ser usada, né, por outras pessoas ou por ele mesmo. Quando ele olha para aquele ouro, para aquela prata, para aquela pedra preciosa e o reflexo dele aparece naquela prata, naquele ouro e naquela pedra preciosa. Então, quem é o ourives, irmãos? É Deus. O fogo é o fogo de Deus, irmãos. Talvez você está aí sendo queimado, talvez você está falando, meu Deus, você está pregando, você está indo, você está fazendo, e as pessoas estão indo contra você, esse fogo está te queimando, mas Deus está te purificando, amado. Não pare por causa da oposição, né? As obras, elas são feitas para Deus, irmãos. Essas obras de ouro, de prata, de pedras preciosas são aquelas que são feitas para Deus. Você faz pro seu coração. Não tô falando porque eu tô na internet, não, tô falando porque não é mentira. Se fosse mentira minha, uma hora a mentira ela tem perna curta, né? Nossa mãe já diz sempre. E ela aparece. Mas eu, irmãos, eu gosto de pregar na rua. Agora eu parei, como eu já falei aqui na live. Mas eu vou voltar em nome de Jesus. Por quê? Porque ali você tá pregando e ninguém tá te vendo, irmão. Você tá ali pregando às vezes pra um usuário de droga. Eu prego, irmão, pra morador de rua. Porque um dia eu já tive nessa situação, pra pessoa que tá ali, usuário de droga, que ninguém dá nada pra essa pessoa.
Que as pessoas não querem ir em cadeia, irmão, nesses lugares. Então quando a gente faz isso, para Deus. Porque tem gente que faz também, irmãos, que quer like, que quer aparecer, que quer falar, eu sou bom. Não. Vai ser uma obra de madeira, de feno e de palha. Quando tacar no fogo, o fogo de Deus vai provar. Mas as obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, elas são feitas para o Senhor. É com a intenção do coração voltada para agradar a Deus e não aos homens. Obedecer a Deus e não para agradar homens, para mostrar para os homens, eu tô aqui, eu sou o crentão, eu prego na rua, prego para os moradores de rua, faço obra social. Irmão, essa obra é uma obra muito difícil, mas é uma obra muito gratificante. Que é uma obra muito, né? Principalmente quando não tem uma câmera. Quando tem câmera, o povo vai até, né, para ser filmado. Mas quando não tem, o povo não quer ir, irmãos. Tem pessoas que estão obedecendo cegamente a ordens de homens, né? A ordem de igreja, e nem sabe se a ordem é bíblica mesmo. Talvez você está sendo enganado, irmão, até hoje. E você está se matando aí defendendo placa de igreja, defendendo líder que talvez Deus nem tá nesse negócio, cara. Então, como eu disse, o tema da palavra de hoje é: Deus não está em busca de defensores, mas Deus está em busca de exemplo de adoradores. Aí você se mata para defender seu pastorzinho, se mata, não tô falando para você desonrar, não é esse lado. Mas tem pessoa que se mata por placa de igreja, sendo que é só uma unha do pé da igreja de Cristo gigantesca. E aí, em vez de trazer pessoas para perto de Jesus, você afasta pessoas por causa dessa loucura. Ah, só uma igreja vai ser salvo. Não é, irmão. Sua igreja é uma igrejinha. Mesmo que ela seja gigante, é universal, gigantesca. Mas se a gente for botar na ponta do lápis de forma global, é uma igrejinha, irmãos. Porque tem a igreja do seu Zé, a igreja não sei de onde, a igreja não sei de onde. A igreja de Cristo é muita gente. É todo o povo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Então para de brigar por causa de placa de igreja. Pelo amor de Deus, vai ganhar a alma para Jesus. Para de perder seu tempo batendo boca, defendendo Deus, defendendo o evangelho. Deus não precisa disso, irmãos. Deus precisa que a gente seja exemplo de adorador. Aí você passa seu tempo obedecendo um monte de gente cegamente, mas aí quando Deus fala com você, aí você finge que não entendeu. Isso Deus falou pra mim. Aí você fala assim, ai, Deus não fala comigo, irmão. Você falou aí que Deus fala com você, mas ele não fala comigo. Irmãos, ele fala, irmãos. Eu vou contar aqui um pedacinho só do meu testemunho aqui, né? Aí depois, se você quiser, eu tenho o livro do meu testemunho, é um e-book. Tá de graça, aí é de graça. É só você baixar, tá no meu perfil aí do TikTok e no meu perfil do Instagram também tem. É só você clicar no link, você vai baixar o e-book, vai abrir pra você e você vai ler. Tem muito. Tem até alguns aplicativos que você baixa e você consegue ouvir o livro. Então eu vou contar só um pedacinho pra você saber como Deus fala com você, irmãos. Se você quiser, depois você clica lá que aí você ouve o resto. Quando Jesus ele me encontrou, quando ele abriu a minha visão espiritual, eu não sabia nada, irmãos, nada de coisas espirituais, né? Não sabia nada de Deus. Eu até frequentei a igreja católica, né? Por bastante tempo ali com a minha avó, com a minha família católica e tal, mas eu não conhecia o lado espiritual das coisas assim, eu nunca tinha visto nada sobrenatural, nada, irmãos, né? E nessa época que Deus abriu minha visão espiritual, quando ele falou comigo, eu estava afundada ali nas drogas, na depressão. Todo dia eu acordava querendo morrer, né, irmãos? Todos os absurdos de droga para poder ter uma overdose e morrer. Eu era muito depressiva. E eu já tinha saído da casa do meu pai, né? Tava morando com um amigo meu que abriu a porta para mim. Felipe, o nome dele. E eu quero mandar um abraço para esse meu amigo aqui, que eu creio em nome de Jesus que um dia esse vídeo vai chegar até ele. E se você estiver vendo esse vídeo um dia, Felipe, saiba que isso é um sinal de Deus para você, né? Você vai assistir essa mensagem, você está pedindo um sinal para Deus, e Deus ele tá falando através da minha vida que Deus ele ainda vai usar você para alcançar muitas almas para Jesus. Esse amigo meu, ele abriu as portas para mim, e eu profetizo, amado, né? E creio que através de você, Deus ele vai alcançar vidas. Você pediu um sinal para Deus e Deus está aí, seu sinal, né? Então Deus ele quer te alcançar. Então, irmãos, voltando aqui pro meu testemunho, eu não sabia nada de coisas espirituais, estava na casa desse meu amigo e Deus ele abriu a minha visão espiritual aquele dia, né? E eu vi todos os demônios que andavam comigo e tudo que eu tava fazendo na minha vida ali eu vi muitos demônios, porque eu nunca tinha tido nada daquilo,
Obrigado, Mike. Deus abençoe ele. Ó, Deus usou até a vida dele, né? Como eu falei, quando Deus ele quer honrar a gente, ele usa as pessoas. Esse rapaz que tá aqui na minha live, Mike, depois vocês sigam ele, ele é uma bênção, né? E ele faz vários vídeos lá falando de Jesus. É bom pra vocês aprenderem o evangelho. E Deus usou a vida dele lá pra falar do meu livro. Várias pessoas já me deram testemunho falando, eu li o seu livro, Deus falou comigo. E foi sobre isso, irmãos. E Deus, ele usa as pessoas para nos honrar, né? A gente não precisa ficar implorando. Deus, ele faz assim. Então, Deus abençoe sua vida, irmão. Espero que Deus esteja falando com você através dessa palavra. Então, ele abriu minha visão espiritual, irmão. Naquele dia eu tinha usado até menos quantidade de droga, né? E Deus abriu minha visão espiritual. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Nunca tinha tido nenhuma visão, nada. E aquele dia eu vi, eu falei, cara, eu tô ficando louca, né? Alguma coisa tá acontecendo. E ali, naquele quintal, eu entendi, irmãos, que eu não era mais a mesma pessoa. Que alguma coisa tinha acontecido comigo. Não sabia que era Deus, não entendia ainda. E eu falei assim, olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu sei que alguma coisa aconteceu comigo. Então, se existe alguma coisa, fala comigo, me mostra o que eu tenho que fazer. E desde aquele dia, irmãos, eu senti uma voz sempre falando comigo no meu coração. Hoje eu entendo, naquele dia eu ainda não entendia, mas eu ouvi a voz, que era o Espírito Santo de Deus. Ele começou a me mostrar que a vida que eu vivia não era uma boa vida. Ele começou a me falar das drogas que eu usava, das coisas que eu tinha que não agradava a Deus, e eu nem sabia que era o Espírito Santo. E eu comecei a jogar tudo fora, irmãos. Falou das roupas que eu usava, né? Falou sobre ambientes que eu andava. Ele começou a falar várias coisas pra mim dentro do meu coração. E aí talvez você fale assim, ai, Deus não fala comigo. Fala, irmãos, o Espírito Santo ele fala. Ele é sucinto. E ali eu nem sabia de Deus, não sabia nada, não ia à igreja, não entendia nada, não conhecia crente. E ele começou a falar no meu coração. E isso eu não precisei, irmão, de religião, de ir na igreja. Claro que hoje eu frequento, né? Isso é óbvio, a gente tem que congregar porque é bíblico. Mas ali eu não conhecia, não tinha nada. E Deus ele começou a falar com voz falando comigo. E eu obedeci, irmãos, a voz. E talvez o que eu quero falar com tudo isso, irmãos, eu não desprezei a voz do Espírito Santo. Ele começou a falar pra mim, para de andar nesses ambientes, para de fazer tal coisa, para de assistir tal coisa, sai fora disso. E eu falei, pô, cara, eu preciso obedecer essa voz. Não foi uma voz audível, já ouvi, mas não foi uma voz no meu coração. E talvez o Espírito Santo ele fala sempre com você. Talvez você está se matando para obedecer homem que vai te frustrar e é falho e pecador como eu e você, para defender placa de igreja. Mas quando o Espírito Santo fala com você, você não obedece. Deus ele fala com você, amados. Não despreze a voz do Espírito Santo. Eu ouvi as exortações dele, porque ele só me deu exortação. Ele não falou pra mim, ai, sua linda, estou abrindo uma porta pra você, não. Ele falou pra mim, Bárbara, sai desse ambiente. Bárbara, para de usar droga. Bárbara, larga o cigarro. Foi falando assim comigo. Olha, que você tem umas roupas muito sensuais, para de usar esse tipo de roupa. Sai desse ambiente. E não foi coisa de religião, irmãos. Foi o próprio Espírito Santo falando comigo. O problema é que a gente só quer ouvir. Você vai vencer. Você vai prosperar. Ó, a porta tá abrindo, hein? Vou abrir. E blá, blá, blá. A gente não quer ouvir as exortações. A gente não quer. Não quer. Mas, irmãos, nós não queremos ouvir os pequenos toques do Espírito Santo. Então ele fala com você sempre. Eu vou te dar exemplo. Quando você sente, por exemplo, pra você saber que é o Espírito Santo, você vai saber. Isso aqui não é papo meu, não. Deus falou isso comigo, porque ele fez isso comigo. E eu nem era crente, eu não ia pra igreja, eu não sabia nada. Eu nunca ia estar numa live ouvindo alguém que tá pregando. Então, se você tá aqui, né, com certeza você tá mais adiantado que eu na vida cristã. Então, o Espírito Santo, ele fala com você, irmãos. Por exemplo, ou um toque do Espírito Santo. Quando você sente assim, olha, esse ambiente não é mais pra mim. Você sente, você tá naquele ambiente, você não tá se sentindo. Você sente, você tá naquele ambiente, você não tá se sentindo bem. Tá todo mundo fazendo uma piada suja, debochando de alguém, você é ali, ri na hora, e quando você sai, você se sente triste. É o Espírito Santo falando com você. Quando você tem um contato no seu celular e você tá ali naquele contato, você fica preso àquilo ali, e aquilo na hora é até gostoso, você tá ali, tá muito lindo, muito maravilhoso, mas depois você se sente culpado. Não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo. Quando você tá assistindo uma série, alguma coisa, e aquilo te incomoda, você tem pesadelo, aí você tá ali assistindo, e aí você sente que não é pra você assistir mais, mas você insiste por causa da dopamina, porque você sente gostoso, mas você tá sentindo que aquilo ali não é mais pra você, e você não obedece, não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo falando com você.
Quando você se sente assim, não é mais pra eu andar com essa pessoa. Não tô falando pra você odiar a pessoa, não, ore por ela. Mas quando você sente, cara, quando eu ando com essa pessoa, eu caio. Eu uso droga, eu bebo, eu pego mulher, eu engano minha mulher. Sei lá. É o Espírito Santo falando com você. Quando você tá lá no site de pornografia, você tá lá, é muito maravilhoso, muito bom na hora. E aí depois você sente aquela culpa quando você sai. Irmãos, não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo falando com você para sair fora disso. Isso é o Espírito Santo. E aí você fala, Deus não fala comigo. Fala sim. É porque a gente quer que Deus se manifeste de uma forma gigantesca. Pegue isso aqui, que isso aqui vai virar uma chave na sua vida. O Espírito Santo, ele é Deus, irmãos. Aí você quer grandes revelações de Deus, grandes moveres de Deus, você quer ver coisa sobrenatural, quer ver isso, quer ver anjo subindo, anjo descendo, demônio. Mas você, irmãos, não consegue entender que às vezes Deus é uma brisa suave. Às vezes você quer que Deus seja um terremoto, um maremoto, uma loucura, um raio caindo, uma voz, ó, filho amado, em que eu me comprado. Mas o Espírito Santo tá falando com você, cara. Falando pra você, sai desse ambiente, para de assistir essa parada. Irmãos, Deus fala essas falam. Às vezes você tá assistindo uma série, a série não tem nem nada demais. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu gosto de me dar como exemplo porque eu prefiro me dar como exemplo. Comecei a assistir dorama. Aí quando eu vi, eu tava assistindo 15 dorama num dia e não li a Bíblia. Aí o Espírito Santo falou pra mim, ó, sai fora disso aí. Significa que dorama é do capeta, irmã Bárbara? Não tô falando isso. Não tô endemonizando nada. Mas pra mim estava sendo um vício. E tudo que toma o lugar de Deus no meu coração é idolatria. Então sai fora, pra você não serviu. Tem gente, irmão, que assiste dorama, porque isso aqui virou uma febre no Brasil. Assiste, não vou falar só dorama. Pessoa à noite virado na série, nem come, ou então come olhando pra série, toma banho olhando pra série, aí não lê mais uma Bíblia, não ora, não faz mais nada. Então sai fora disso, isso é o Espírito Santo falando com você. Quando você sente aquele negócio assim, pô, passei o dia, não orei. Não é você que você é o espiritosão, não é porque você teve um insight, não, é o Espírito Santo te incomodando. Falando, pô, cara, você não falou comigo hoje. Não de manifestação de Deus, às vezes a gente acha que só o cara que revela, o pastor, o cara que dá live, que fica revelando, mandando você mandar pix, que é um homem de Deus. Mas o Espírito Santo tá falando com você toda hora e você não tá ouvindo. Porque você só quer ouvir, toma porta, toma chave, toma não sei o que, irmão. Sai fora disso, irmão. Às vezes Deus, ele está numa brisa suave, ele também está no ordinário. No dia a dia, quando eu falo ordinário, é porque aqui no Brasil a gente pega as palavras e usa ela de forma pejorativa, só vê o lado ruim. Mas ordinário, nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus ordinário, um Deus ordeiro. Então os dias comuns, Deus está lá, irmãos. Isso é se relacionar com Deus. É quando você tá lavando uma louça, você troca uma ideia com Deus. É quando você tá tomando banho e Deus fala uma palavra que você fala, caraca, mano, Deus chama a sua atenção. Nos dias comuns da sua vida, Deus está lá. E os dias comuns são a maioria da sua vida. Não é sempre que você vai ter uma grande revelação, irmão. Então isso é algo real. Talvez você fica se matando para defender placa de igreja, para defender um cara que prega que você acha que só ele é um homem de Deus. Não, Deus, ele fala com você toda hora e você finge que não ouve. E eu tô falando isso com autoridade, porque Deus falou isso pra mim. Falou, fala lá pros meus filhos, que eu falo com eles toda hora e eles não ouvem. Então, irmãos, isso é algo real. Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. As pessoas acham que é sobre dinheiro. Não, é sobre tudo no reino de Deus. Quer ter grande revelação da parte de Deus? Quer ser? Começa ouvindo a voz dele no pouco. Sede fiel no pouco.